Olá, queridos, graças e paz. Conforme eu prometi para vocês, falar a respeito de Sifra e Puá, as parteiras hebreias, eu quero aqui ler no livro do Êxodo, capítulo de número 1, e tomar por base a partir do versículo de número 18, que diz assim: E o rei do Egito chamou as parteiras, e lhes disse: Por que fizeste esta coisa, e salvaste os meninos, deixando-os viver? E as parteiras disseram a Faraó: Porque as mulheres hebreias não são como as mulheres egípcias, pois elas são vivazes e já deram à luz antes que as parteiras cheguem a elas. Por isso Deus agiu bem com as parteiras, e o povo se multiplicou e se tornou-se muito forte. Então, o contexto histórico, o fundo histórico deste episódio, ele está baseado em um decreto, ao qual o rei do Egito simplesmente baixou naquele tempo, onde naquela época existiam os doutores da sua lei, ao qual eles também recebiam o nome de escribas das coisas santas, e que passavam entre eles por grandes profetas. E certa feita, chega-se um diante do rei e vai lhe dizer que haveria de nascer entre os hebreus um menino cuja virtude seria admirada por todo mundo, pois aumentaria a glória da sua nação. E nós sabemos muito bem de quem se tratava, que era sobre Moisés. Quem vai nos fornecer esse relato é o grande escritor Flávio Josefo. E então, baseado nesta profecia, é onde o rei toma esta iniciativa de baixar este decreto. Então ele vai chamar a essas parteiras, para quê? Para passar a elas esta informação, para que quando elas fossem ajudar as mulheres hebreias a darem à luz, elas simplesmente viessem a verificar a respeito se era do sexo masculino ou se era do sexo feminino, porque se fosse masculino, a ordem era para que matassem. O que ele queria era simplesmente causar um grande infanticídio naquela época, por conta de temer que o poder dele estivesse em jogo e que a nação de Israel aumentasse de tal maneira, que viesse até sobrepujar, e caso houvesse uma guerra, o povo viesse se voltar contra os egípcios. Só que a palavra de Deus ela é enfática e vai dizer que as mulheres, as parteiras, elas temeram ao Senhor. Aquelas mulheres que controlavam, todas as outras parteiras. Então, simplesmente elas temem a Deus. E esse temer aqui, no original, vai dizer que é um temor que as levou a crer e agir segundo os princípios morais. Que princípio moral é esse, Preservar a vida. Elas simplesmente, quando iam lá, elas não conseguiam matar aquelas crianças que nasciam do sexo masculino, simplesmente por temerem a Deus, E a Bíblia diz que, por conta disso, elas foram chamadas até a presença de Faraó, se apresentaram porque ele as convocou. Só que, independente desta convocação, eu quero deixar bem enfático aqui a fala do apóstolo Pedro, quando ele vai dizer: importa mais obedecermos a Deus do que aos homens. Então, que nós devemos deixar isso bem guardado em nossos corações. Então, a palavra de Deus diz que elas vão até ao faraó. Ele vai perguntar: por que vocês fizeram isso? E elas vão simplesmente dizer: ora, as mulheres hebreias não são como as egípcias. Elas são muito mais vivas. E quando simplesmente nós chegamos lá, elas já deram à luz. Alguns dizem que isso era uma mentira. Outros dizem que possivelmente poderia sim, de fato, ter sido dessa forma que acontecia naquele tempo. Só que o importante daquilo que eu quero trazer aqui essa noite é a questão que a forma como essas mulheres agiram, a forma como elas ajudaram a outras mulheres que estavam passando por um processo de gestação e debaixo de muita pressão, porque na mente delas aconteceu o quê? A hora que eu tiver meu filho, eles simplesmente vão morrer ou simplesmente vão ser lançados no rio Nilo
e eu vou perder o meu filho, né? Porque naquele tempo não tinha exame de ultrassom para saber se era do sexo feminino, se era do sexo masculino. Então ficava aquele anseio também, será que é menino? Será que é menina? E tudo isso acabou despertando nas mulheres hebreias, né, este sentimento de medo, de pavor, de insegurança, né, devido a todo o ocorrido que estava presente naquele momento. E o que eu quero dizer é que hoje, nos dias que nós estamos vivendo, nós temos projetos dentro de nós, nós temos planos, nós temos sonhos, nós temos coisas que o céu colocou dentro de nós, para que nós venhamos a gerar e trazer a vida, dar à luz aquilo que o Senhor colocou dentro de nós. E o que eu quero te dizer é que Deus vai colocar pessoas ao seu lado, como essas parteiras, que independente da crise e que independente das circunstâncias adversas que acabam nos sobrevindo, você vai ser alguém que vai gerar. Você vai ser alguém que vai simplesmente dar à luz aquilo que o Senhor colocou dentro de você. Porque os planos de Deus são maiores do que os nossos. E não é, trazendo para o dia de hoje, né? Não é um vírus que vai impedir que o Senhor venha trabalhar na sua vida. Não é decretos, não são leis que vão impedir que aquilo que o Senhor gerou dentro de você, para que você venha dar à luz a algo que é até maior do que você pensa, que é maior do que você imagina. Não são decretos, não é nada que vai parar. Conforme diz lá em Isaías 43:13, ainda antes que houvesse dia, eu sou, e não há quem possa fazer escapar das minhas mãos, e operando eu, quem impedirá? E quando Deus coloca ali quem impedirá, Ele está simplesmente dizendo, não existe nada nem no céu, nem na terra, e nem debaixo da terra que possa impedir que eu venha agir e trabalhar em seu favor, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Então que nós venhamos crer e acreditar. E eu quero me dirigir a você, que é uma pessoa que tem condições. Você é uma pessoa a qual Deus te capacitou para quê? Para simplesmente em um momento como esse, ajudar outras pessoas a gerarem aquilo que o céu colocou dentro delas, seja com palavras de incentivo, seja com um apoio, seja ajudando nessa caminhada, seja aconselhando, seja ajudando, por exemplo, na leitura da palavra, nas indicações de Bíblia, de referência, seja ajudando na área do louvor, seja ajudando até mesmo na área de formação acadêmica, não importa aonde você vai gerar ou aquilo que você vai gerar. O apóstolo Paulo vai dizer que cada um permaneça na vocação a qual foi chamado, e aquilo que está dentro de você tem muito a ver com o teu chamado, tem muito a ver com a tua vocação, tem muito a ver com os planos e os propósitos que o Senhor tem para a sua vida. Então eu quero pedir que você que pode ajudar, que você que tem este temor a Deus, né, que não cede, né, a simplesmente as adversidades dessa vida, mas que está disposto a simplesmente estender as mãos, como essas parteiras estenderam, que você é alguém que está disposto a até mesmo a se desdobrar. Eu vejo o apóstolo Paulo, né? Ele vai dizer simplesmente assim, eu sofro dores de parto para que Cristo seja gerado em vós. E nós também podemos sofrer essas dores de parto até que Cristo seja gerado em alguém, e até mesmo sofrer com essas pessoas para que aquilo que o céu gerou dentro dela venha à vida, venha a ser gerado, venha à luz, venha a dar frutos, venha a florescer, venha a frutificar, venha simplesmente de forma abundante crescer, e que nós possamos fazer parte desse processo. Porque quem gera não gera sozinho, quem dá luz não dá luz sozinho, precisa de alguém. E você pode ser Cifrá, você pode ser Puá, essas duas mulheres que tiveram grande importância na vida do povo hebreu, ajudando aquelas mulheres. E hoje, nesses dias a qual nós estamos vivendo, nós podemos ajudar pessoas
que estão passando por momentos de dificuldade, momentos de incertezas, momentos de medo, não sabe se é possível, se é o momento certo, se dá para seguir em frente, vamos dizer, com essa gestação, né, daquilo que o Senhor colocou dentro dela, e você é alguém que Deus quer usar para ajudar essa mulher, para ajudar este homem que tem um chamado, tem uma vocação, tem algo do céu dentro dele para vir ser exteriorizado, mas só que o momento ele se encontra com medo, ela se encontra com medo, acuada, o inimigo simplesmente quer lançar suas setas, quer simplesmente agir no sistema desse mundo, a qual a Bíblia diz que ele é o príncipe, mas só que o Senhor nos levantou para ir contra o sistema desse mundo, para ir contra o sistema maligno, né? Porque a Bíblia diz que o mundo jaz no maligno, mas só que nós somos aqueles que fomos chamados para obedecer os decretos de Deus, para ajudar aquele que está aflito, aqueles que Deus tem algo para lhes abençoar. E no final de tudo, a Bíblia vai dizer que o Senhor abençoou as parteiras, abençoou o povo de Israel, eles multiplicaram, o povo hebreu, e eles multiplicaram. E o que é interessante é que no finalzinho vai dizer assim, e Deus permitiu, né, como diz aqui no versículo de número 21, que Deus lhes estabeleceu casas, e casa ali no original tem muito a ver com família, como quem diz, naquilo que ela ajudava as pessoas de forma a se multiplicarem dentro de um lar, o Senhor também as abençoou, as concedendo também terem a sua própria família, o seu próprio lar. Isso é muito lindo de se ver, porque quando você cuida dos de Deus, Deus cuida de você e dos seus. Então Deus de forma grandiosa abençoa essas mulheres. E Deus também vai abençoar a sua vida através do teu temor e da tua disposição de ajudar outras pessoas. Se você gostou, curta, compartilhe, comente e abençoe outras vidas.